começando com uma oração. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus direção para essa palavra que nós vamos ouvir nessa noite. Curva aí a sua cabeça, por favor, se possível, e feche os seus olhos. Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Pai, fale com cada um de nós que aqui estamos para ouvir a sua voz. Orienta-nos, ensina-nos, exorta-nos, repreenda-nos se for necessário, através da tua palavra, meu Pai. E faça com que nós venhamos agradar a ti com atitudes, palavras e procedimentos. Pai querido, em tuas mãos entregamos a nossa vida, certo que teremos a direção do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos então dar início aqui à nossa live, para que possamos ser abençoados. Olha só, vamos começar com a palavra, que é o mais importante. Abra aí sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20. Atos 20. Atos 20 diz assim, 29, 20, no versículo 9. Paulo em Troade. Atos, capítulo 20, versículo 9. Diz assim essa palavra. Paulo estava em viagem missionária pela Grécia. E aí ele chegou a essa cidade de Troade. E diz assim no versículo 7, começando no 7 para você poder pegar a mensagem toda. E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana, pessoal? Domingo. Ajuntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo havia de partir no dia seguinte e falava com eles. E prolongando a prática até a meia-noite. Então você vê, Paulo, ele reuniu os discípulos para dar uma palavra, uma orientação a eles, porque no dia seguinte ele ia seguir viagem. Ele ia seguir viagem missionária. Então ele ali falando, ele prolongou o discurso até a meia-noite. Aqui não diz que hora que começou esse discurso, essa mensagem de Paulo. Só fala no término, que foi meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem assentado à janela, por nome de Eutico, assentado numa janela, e caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, e disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele.
E subindo, partiu o pão e comeram. E ainda lhe falou largamente até o alvorecer. E assim partiu. Então veja só, o que o Espírito Santo ele quer nos falar a respeito dessa palavra. Veja só. O que muitas vezes acontece, pessoal? Pessoas, elas estão dormindo espiritualmente. Tem pessoas que estão dormindo dentro da igreja. Ela já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de igreja e ela ainda não se entregou a Deus. É como se ela estivesse dormindo. É como se ela estivesse sonolenta, sem entender direito o que está sendo passado. O que nós estamos tentando falar. O que o Espírito Santo quer dela. Tem pessoas que não sabem o que Deus quer de você. E isso, meus queridos, tem que ser uma pergunta diária sua. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Que Ele vai direcionar você, o que Ele quer que você faça. E tem pessoas que ficam dentro da igreja meses, anos, décadas, e ela não tem o entendimento de que Deus quer falar com ela, ela está num sono. Ela está num sono pesado, como diz lá no livro de Efésios. Quer ver o que diz em Efésios? Vou ler para você. Efésios 5, diz assim, ó. Efésios 5, versículo 14. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Olha só. Desperta tu que dorme, dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, essa pessoa que dorme, a gente não está falando de uma noite de sono. Nós não estamos aqui falando de uma noite de sono, porque não existe corpo humano que não dorme. Até Jesus dormia. Nós estamos falando aqui de um sono espiritual. A pessoa está adormecida dentro da igreja. Ela está como se estivesse anestesiada. Não tem palavras que ela toma uma atitude. Não tem palavras que ela age. Ela pode ouvir a palavra mais forte que for, mais impactante que for, ela não tem atitude. Ela continua aquela mesma toada dela. Tem deles que até senta todo dia que vai à igreja no mesmo banco. Já virou uma rotina. Para ela já não faz mais diferença. Ela está dormindo. Ou até está morta, espiritualmente falando. A palavra já não faz mais efeito nela. O Espírito Santo, ele já não consegue mais falar com ela. Ela não tem mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e falar, não, isso é comigo. Isso aí que o Espírito Santo está falando, isso aí é comigo. Eu preciso mudar aqui. Eu preciso mudar nisso aqui. Eu preciso agir nisso aqui. Eu estou acomodado aqui. Ela já está ali totalmente entregue. Muitos estão até esperando a morte, só que não sabem que de repente nem salvo está. E você já imaginou, amigo? É nisso que eu penso constantemente. A gente paga um preço altíssimo para andar com Jesus. Nós somos taxados como bobos, como ignorantes. E isso é uma vida. Quantos anos você está aí com Jesus?
e chegar na hora da sua partida, ele dizer para você: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Porque você trocou a religião católica, a religião espírita, pela religião crente. Você simplesmente trocou. Você não abraçou, não se envolveu. Você não se entregou. Você não se dispõe a dar mais do que você tem dado, a fazer mais do que você tem feito. E Deus espera isso de nós. Quanto tempo faz? Responda para você mesmo, tá? Que você não leva uma pessoa à igreja. E vem pessoas falar com você, se lamentar com você dos problemas dela, da vida dela. E tão adormecido que você está, que de repente você não percebe, ou nota, ou desperta, assim, que é Deus enviando pessoas até você, para que você possa então estender as mãos dessa pessoa e deixar Ele te usar. Deixar Ele te usar. Pense nisso, amiga. Todos nós que fomos batizados com o Espírito Santo, nós já fomos chamados para a obra de Deus. Já fomos chamados. Nós é que agora temos que nos predispor, ter disposição para poder falar de Jesus. Talvez você esteve na fila do médico essa semana e uma pessoa foi até você falar dos problemas dela. Você nem lembrou de Jesus, você falou de política, falou mal do Lula, falou mal de não sei mais de quem, e você não mostrou para a pessoa a saída. Você está sendo o tipo daquela pessoa que está na porta, impedindo outras pessoas de entrarem por essa porta. Esse jovem aqui, ó, era um caso desse. Ele estava na igreja, mas ele não era igreja. Ele estava com Paulo, mas ele não estava ouvindo Paulo. Por isso que ele dormiu. A pessoa dorme quando o que ela está ouvindo não tem interesse para ela. Não fala mais com ela, porque a mente está cauterizada. O coração está endurecido. Porque eu já tenho muito tempo na igreja. E eu já sou antigo, eu sou do tempo do pastor tal. Eu sou do tempo do bispo tal. Negativo. Você chegou à igreja agora. Não se esqueça que o que você fez ontem não conta para hoje. O que você está fazendo hoje não vai contar para amanhã. A salvação é um estado. Ó. Eu estou salvo. Fui salvo. Estou salvo. Serei salvo se eu permanecer até o fim. Senão, não tem salvação. Então, amiga, meus queridos, veja o que você está fazendo. Veja o que você está dando para Deus em favor daquilo que Ele te fez. Porque alguém te levou na igreja. Alguém falou de Jesus para você. Alguém te falou da Igreja Universal para você. Você resistiu por bom tempo, mas depois você cedeu. Porque se você não trazer essa pessoa, o pastor, o bispo, não vai alcançar ela, não. É você. É você que vai alcançar essa pessoa. Só você. Se você não alcançar ela, ela vai ao inferno. E você pode também perder a sua salvação. As palavras que você tem ouvido não têm penetrado até a tua alma, até o teu espírito. Porque você, de repente, está dormindo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios,
Desperta, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Olha só que interessante que ele diz aqui, ó. Por isso, desperta tu que dormes. Efésios 5,14. E levanta dentre os mortos. Quem são os mortos, pessoal? Os mortos são aqueles que não dão ouvido ou que não ouvem a palavra de Deus, que não têm o Espírito Santo. A pessoa que não nasceu de Deus, ela está morta para Deus. Ela só passa a nascer de Deus quando ela nasce dele. E uma coisa que ele diz aqui no versículo, levanta dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Ele vai te esclarecer quando você se posiciona para dar a ele. Há muita gente no nosso meio que está morrendo. Morrendo espiritualmente, porque está fazendo o caminho de volta. Ele foi para lá, agora está voltando. Está voltando. Já não tem mais disposição para evangelizar, já não tem mais... Não é força física, não. Talvez você não tenha mais condição física. Estou falando com você que tem. Já não tem mais disposição para ir à igreja. Você ia à igreja 4 vezes na semana. Você ia na segunda lutar pela vida financeira, ia na terça pela saúde, ou na quinta pela família, ia na quarta e ia no domingo. Agora você só vai quarta e domingo. Por quê? Você não precisa mais de prosperidade? A sua família já está toda ela salva. E o seu tempo é o mesmo. O seu tempo é o mesmo. Mas há sim uma morte, uma dormência. Eu não vou porque eu não gosto daquele pastor. E você vai na igreja por causa do pastor? Você tem que ir na igreja por causa da palavra de Deus. O pastor que está pregando pouco importa. Se você gosta dele ou não. Você tem que amar a Jesus. Todos nós, pessoal, nascidos de Deus. Quando que você nasceu de Deus? Quando você foi batizado nas águas, você nasceu de Deus. Quando seu filho nasceu, você que é homem, você não foi no cartório registrar o seu filho no livro dos homens? Você que é mulher, não deu um nome junto com o marido para colocar no filho? Então, quando você nasce de Deus, Deus escreve o seu nome no livro da vida. Quando Jesus saiu das águas, Deus então escreveu o nome dele e disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado. E quando você nasce das águas, você também recebe já, querido, um nome novo. Deus já te dá um nome novo, pelo qual só Ele conhece, tua alma conhece. Se nós alcançarmos a misericórdia da salvação da nossa alma, nós então conheceremos o nosso novo nome. Caso contrário, não vamos conhecer o nosso nome. Mas todos nós que nascemos das águas, que nos batizamos nas águas, ali nós fomos escritos no livro da vida. E a partir dali Deus passou a ser o nosso Pai. Agora, nós podemos ser filho bastardo. Nós podemos ser filho pródigo, fugir do Pai, negar o Pai. Isso é possível, mas que você nasceu ali, você nasceu. Vocês entenderam, sim ou não? Então, queridos, não faça como eu, tipo, não.
Eutico estava dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas ele estava na janela. O que representa uma janela, pessoal? Você já sentou no ônibus, na janelinha do ônibus? Você vai o tempo todo olhando para fora, assim. Não é? O tempo todo, olha para tudo que passa, você olha. Você não fica olhando para dentro e nem para frente. Você olha para o lado, de onde é a janela. A janela é distração. Mas quando você está focado, você está pouco ligando para o que passa aqui do seu lado, o que acontece aqui do seu lado. Você está focado. Focado em quê? Em alcançar a salvação e em ganhar mais, em falar de Jesus para mais uma pessoa. Não é ganhar alma não, pessoal. Nenhum de nós ganhamos alma. A gente fala da palavra de Deus e Deus é que ganha a alma. A gente é simplesmente um emissário, um ministro para falar dele, representar ele. Ele é que ganha essa alma. Esse termo que nós usamos, vamos ganhar alma, é um termo que não é muito certo. Vamos divulgar a palavra. Vamos falar da palavra. Vamos divulgar o nosso Deus. Vamos falar do nosso Deus. E todos nós, pessoal, não durma como Eutico, não. Está lá em Atos 19, 29. 20, Atos capítulo 20, do versículo... Deixa eu ver aqui para te falar direitinho, você que está chegando agora. Do versículo 7 em diante. Versículo 7 em diante. Não seja esse Eutico, não, que estava ali ouvindo a palavra, mas ele foi vencido pelo sono porque perdeu o interesse na palavra. E há muita gente que tem perdido o interesse na palavra de Deus. Cuidado. Porque, não, pastor, eu estou salvo. Não, você está salvo. Você não é salvo. Eu já tenho minha salvação garantida. Só depois que você morrer em Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração. Isso era o que eu queria passar para você hoje. Porque a gente tem que vigiar, pessoal. Pela lógica do mundo, nós, os Caleb, somos os próximos, por causa da nossa idade. Nós, pela lógica, não temos tanto tempo de vida como tem um jovem de 15 anos. Um jovem de 15 anos pode viver mais 70 anos. Nós que temos 60, 70, nós vamos viver mais tudo isso de ano? Não. Nós temos mais alguns anos. Então, já que estamos tão perto, não vamos fazer como um jovem Eutico. Ele teve tempo de ser ressuscitado. Talvez se fosse uma pessoa de idade, não teria como ressuscitar ela de novo, para ela ter mais uma oportunidade. Tá certo? Curva a sua cabeça. Deixa nós orarmos por você. Nosso Deus e Pai. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, não nos deixe dormir o sono da morte. O sono do qual Eutico foi vencido. É porque o sono estava mais atraente do que a tua palavra para ele, meu Pai. Porque senão todos ali naquele recinto estariam dormindo. E havia pessoas ali acordadas, se alimentando daquela palavra que estava sendo dada a eles. Então nos abençoa, meu Deus. Livra-nos das ciladas do diabo, das tentações. Guarda a nossa vida, abençoa a nossa casa. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa família. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa semana, o nosso mês, a nossa saúde, meu Pai. Meu Senhor, mantenha o nosso nome no livro da vida. Não, meu Pai, não tire, Senhor Jesus, o direito que o Senhor nos concedeu à árvore da vida, a vida eterna, meu Pai. É tudo o que nós mais desejamos, é a eternidade contigo, meu Senhor Jesus. O Senhor diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito.
vou adiante de vós preparar o vosso lugar. E quando tiver preparado, voltarei para vós outros. Ah, meu Pai, eu tenho certeza que a nossa casa, ela já está em fase de acabamento, meu Deus. Porque muito tempo não nos resta. Mas esse tempo que nos resta nessa vida, usa-nos para gerar mais um discípulo. Usa-nos para semear a tua palavra ao coração do desesperado, do aflito, do desenganado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Queridos, Deus